Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda aula teórico-prática de Análise Matemática 1. Vamos continuar com algumas considerações a respeito das funções reais de variável real. Bom, então temos aqui o nosso primeiro exercício. Analise a injetividade das seguintes funções. São estas funções que eu tenho aqui dentro destas caixinhas. O que é uma função injetiva? Convém saber, correto? Então cá vai a definição. F diz-se injetiva se para quaisquer x1 e x2 no seu domínio, com x1 diferente de x2, implica que f de x1 também tem que ser diferente de f de x2. Ou seja, uma função injetiva envia objetos diferentes em imagens diferentes. Dito de outra maneira, f é injetiva se sempre que f de x1 é igual a f de x2, então, forçosamente, o x1 tem que ser o mesmo que o x2. Vamos lá à primeira função. Esta é bastante simples. F de x igual a x ao quadrado menos 3. Será que esta função é injetiva? É claro que não. Reparem, f de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 3, ou seja, 1 menos 3, que dá menos 2. E f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado menos 3, isto é, 1 menos 3, que dá também menos 2. Então, nós temos que o 1 é diferente de menos 1, mas as imagens são iguais. Isto arruma a questão. A função não é injetiva. Claro que vocês, em vez de terem pegado no 1 e no menos 1, podiam ter pegado no 3 e no menos 3, por exemplo. Tá? Aqui tenho o gráfico da função. Trata-se de uma parábola voltada para cima com o vértice no ponto 0, menos 3. Como podem observar, pontos simétricos têm a mesma imagem. O menos 1 e o 1 têm a imagem menos 2. Bom, vamos ao segundo, um pouco mais interessante, se calhar, f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1. O domínio desta função é R, tirando o ponto menos 1. Porquê? Se o x for menos 1, teríamos 0 no denominador, coisa que não pode acontecer. Bom, a função é racional, é o quociente de dois polinómios. Eles têm o mesmo grau, então acho que devemos dividir um pelo outro. Uma forma de efetuarmos esta divisão é considerarmos x mais 1 aqui no numerador e agora, para compensar, eu subtraio 2, que é para dar menos 1. Portanto, isto é igual a x mais 1 sobre x mais 1 é 1, menos 2 sobre x mais 1. A vantagem desta expressão em relação a esta é que aqui o x aparece uma única vez. Bom, eu vou então supor que o f de x1 é igual a f de x2 e ver o que é que acontece. Portanto, suponhamos que f de x1 é igual a f de x2. Isto significa que 1 menos 2 sobre x1 mais 1 é igual a 1 menos 2 sobre x2 mais 1. Isto implica, na verdade é mesmo equivalente, mas o que me interessa é que implica que menos 2 sobre x1 mais 1 é igual a menos 2 sobre x2 mais 1. Apenas cancelei aqui estes dois 1's. E agora isto implica o quê? Portanto, eu vou trocar os sinais de ambos os membros e dividir por 2. Portanto, 1 sobre x1 mais 1 é igual a 1 sobre x2 mais 1.
Agora, estou na presença de duas frações iguais em que o numerador é também igual. Então, os denominadores também têm que ser iguais. x1 mais 1 é igual a x2 mais 1. Cortando agora este 1 com este, concluo que o x1 é igual a x2. Logo, a função é injetiva. Tá bom? Esta função é injetiva. Não tenho aqui o gráfico, nem precisei dele, como viram. Contudo, é fácil ver que a reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Tá? Bom, vamos à nossa terceira função. F de x igual ao quadrado da raiz de x. Olhem para o que está aqui. Será que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao quadrado da raiz de x para todo o x pertencente a R? O que é que acha? Se calhar convém-me escrever aqui uma coisa. Reparem, eu sei que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x para todo o x, positivo ou negativo. Está bem? Para todo o x pertencente a R. Portanto, estava eu a perguntar se isto é igual. Vamos pegar, por exemplo, no x igual a menos 3. A raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é o módulo de menos 3, ou seja, é igual a 3. Agora, o que está aqui é uma coisa diferente. É a raiz quadrada de menos 3, e agora tudo isto ao quadrado. Reparem, a raiz quadrada de menos 3 não faz sentido na análise real. Isto não faz sentido. Isto não pertence a R. Se não pertence a R, elevando ao quadrado, continua sem sentido, está bem? Portanto, na verdade, o que está aqui só é igual se x for maior ou igual do que 0. Bom, o domínio da função f é, então, r mais 0. Tá? A função não está definida para números negativos. Bom, então, para x maior ou igual do que 0, nós temos que a raiz de x, tudo isto ao quadrado, é igual a raiz de x vezes raiz de x, que é igual a raiz de x ao quadrado, e isto é igual a x. Tá? Portanto, a função f é a função que a x associa x, mas o domínio é o intervalo de 0 a mais infinito. O gráfico é esta semirreta que está aqui. Obviamente que f é injetiva. Bem, vamos agora à quarta função. F de x igual ao arcosseno de x ao quadrado mais 2x. O que é que acham? Esta função é injetiva ou não é? Bom, eu arrumo já de imediato a questão. Reparem, f de menos 2 é igual ao arcosseno de menos 2 ao quadrado mais menos 4. Ou seja, arcosseno de 0, que é igual a 0. E o f de 0 é também arcosseno de 0, que é 0. Portanto, o menos 2 é diferente de 0, mas a imagem de menos 2 é igual à imagem do 0. Logo, a função não é injetiva. Está o caso arrumado. Mas antes de avançar para o exercício seguinte, vejamos como determinar o domínio desta função. Portanto, na aula anterior, nós vimos que a função arcosseno está definida, tem domínio, o intervalo menos 1 a 1. Portanto, temos aqui o conjunto dos pontos x reais, tais que aqui o argumento do arcosseno tem que estar compreendido entre menos 1 e 1. Bom, como é que nós escrevemos o conjunto que sai destas condições que temos aqui? Reparem, vamos designar x ao quadrado mais 2x por y. Tá?
o gráfico de y igual a x ao quadrado mais 2x é esta parábola que está aqui. Isso é fácil de ver. Porquê? Porque, reparem, y anula-se para x igual a 0 e para x igual a menos 2. Apenas coloquei o x em evidência, está bem? Anula-se para x igual a 0 e para x igual a menos 2. Logo, o mínimo da parábola corresponde aqui ao ponto da abscissa menos 1, que está entre os zeros. Mas a imagem de menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes menos 1 dá menos 1. Portanto, significa que x ao quadrado mais 2x é sempre maior ou igual do que menos 1, para todo x pertencente a R. Isto significa que esta condição que está aqui é uma condição universal. Portanto, ficamos apenas com isto. Ficamos apenas com isto. X ao quadrado mais 2x menor ou igual do que 1, ou seja, menos 1 menor ou igual do que 0. Pronto, e agora, para determinar o intervalo, o conjunto dos pontos que satisfaz esta condição, vocês encontravam os zeros deste polinómio, que são menos 1 menos raiz de 2 e menos 1 mais raiz de 2. E depois é negativa entre os zeros, porque a concavidade está voltada para cima. Tá? Portanto, isso corresponde a este intervalo a verde que está aqui. Menos 1 menos raiz de 2 a menos 1 mais raiz de 2. Este intervalo, aqui assinalado de cor verde, é o domínio da função f. Tá? Bom, mas isso são considerações à parte. A questão ficou arrumada logo aqui no início. A função não é injetiva. Vamos continuar. Analise a paridade das seguintes funções. Uma função f é par se f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente a D. Aqui, se calhar, eu vou supor que o conjunto D é simétrico em relação à origem, em relação ao zero. Tá? Portanto, estou eu a dizer que f é par se o x e o menos x, ou seja, pontos simétricos, têm a mesma imagem. E a função f diz-se ímpar se f de menos x é igual a menos f de x, para todo x pertencente ao domínio da função. Isto significa que a imagem do menos x é o simétrico da imagem do x. Ou seja, se o x vai em y, então o menos x tem que ir em menos y. Tá? Então vamos à primeira função. F de x igual a seno à quarta de x mais seno de x sobre x. Será que esta função é par? Será que é uma função ímpar? Ou nem uma coisa nem outra? Bom, o domínio é R excepto o zero. Vamos calcular f de menos x. Tá? Então isto é igual a seno à quarta de menos x mais seno de menos x sobre menos x. Bom, isto é igual. Eu vou escrever isto de uma forma um pouco diferente. Seno de menos x tudo à quarta. Tá? E agora, mais. Bem, eu sei que a função seno é ímpar. Então, seno de menos x é menos seno de x. E aqui, e aqui menos x. Isto é igual. Agora, outra vez, a função seno é ímpar. Isto é menos seno de x à quarta. Mais este menos cancelou com este menos. Portanto, mais seno de x sobre x. Bom, esta potência é par. O menos pode desaparecer. E fica seno de x à quarta mais seno de x sobre x. Ou seja, seno à quarta de x mais seno de x sobre x. Mas isto é o f de x.
Portanto, f de menos x é igual a f de x. Logo, a função f é par. Em termos geométricos, significa que o gráfico desta função é simétrico em relação à reta x igual a 0, ou seja, ao eixo dos y. Nova função, f de x igual ao módulo do arco seno de x. Será que esta função é par? Será que é ímpar? Ou nem uma coisa nem outra? Bem, a justificação está aqui. Eu vou já justificar e depois falo um pouco sobre isto que está aqui. Reparem, como a restrição da função seno ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1, 1 é ímpar, tá? Esta função é ímpar. Eu posso fazer o gráfico. Isto é a função seno restrita ao intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, como esta... Deixa-me agarrar aqui o ponteiro. Como esta função é ímpar, então a sua inversa, que vai do intervalo menos 1, 1 no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, também é ímpar. Isto é óbvio ou não? A inversa de uma função ímpar é uma função ímpar. Está aqui. Se a função f manda pontos simétricos em imagens simétricas, então a inversa, que vai daqui para ali, também envia pontos simétricos em números simétricos. Tá? Portanto, a função arco-seno é ímpar. Logo, f de menos x, reparem, f de menos x é igual ao módulo do arco-seno de menos x. Mas como nós acabamos de ver, arco-seno é ímpar. Então isto é igual ao módulo de menos arco-seno de x. Mas isto é igual, este menos desaparece, isto é igual ao arco-seno de x, com o módulo. Ou seja, é o f de x. Portanto, a função f é par. f de x e f de menos x são iguais. Tá? Está a questão arrumada. Então, eu aqui usei o seguinte. Deixa-me pegar outra cor. Aqui usei a seguinte propriedade. Módulo de menos a é igual ao módulo de a. Bom, a função é par. Agora vamos ver isso de uma forma geométrica. Reparem, aqui está então a função arco-seno, domínio menos 1 a 1. Aqui temos o gráfico. Se eu agora considerar o módulo, o que está positivo continua positivo e o que está negativo passou a positivo. Portanto, pelo gráfico também conseguimos ver que a função f de x igual ao módulo do arco-seno de x é par. Tá? É simétrico em relação a este eixo. Bom, após todas estas considerações, vamos passar ao exercício seguinte. Considera a função f de x igual a x, se x está entre 0 e 1. Cá está. f de x igual a x. E agora f de x é igual a 2 menos x, se x está entre 1 e 2. Bem, reparem aqui no limite, se o x fosse 1, teríamos 2 menos 1, cada um. E se o x no limite sendo 2, 2 menos 2 dá 0. Esta curva aqui a vermelho
é o gráfico da função f definida somente entre 0 e 2. Qual é a pergunta? Represente graficamente uma extensão desta função f a R de modo a obter uma função par, depois na linha B uma função que seja ímpar e na linha C uma função que tenha período 2. Bem, para a função ser par, o gráfico tem que ser simétrico em relação ao eixo dos y. Tá? Portanto, se aqui temos isto, deste lado temos que ter a mesma coisa. Tá? Portanto, faz-se espelho. E agora, nós temos que estender a função a R, não é? De 2 para a direita, eu posso considerar, por exemplo, a função nula. E aqui também, forçosamente, então, a função nula. Tá? Claro que poderia ter considerado aqui, sei lá, um ramo para cima e aqui também teria aqui para cima. Tá bom? Pronto. Está então respondido a linha A. Apresentamos o gráfico de uma função par. Agora queremos estender aqui a função f, que é isto que está aqui, a R, de modo a obter uma função ímpar. Portanto, uma função ímpar, disse há pouco que os pontos x e menos x têm imagens também simétricas. Portanto, se aqui está o f de x, o f menos x tem que estar aqui. Tá bom? Portanto, significa que o gráfico é simétrico em relação à origem do referencial. Temos, deixa-me pegar aqui no ponteiro, se entre 0 e 2 o gráfico faz isto, entre menos 2 e 0 tem que fazer isto. Bom, e agora, aqui faço qualquer coisa, por exemplo isto, assim, e deste lado tenho que fazer isto. Tá? Claro que também poderia ter considerado aqui a função nula antes de menos 2 e a função nula depois de 2, também servia. Bem, agora na linha C queremos que a função tenha período 2. Portanto, queremos que f de x seja igual a f de x mais 2. Se uma função tem período 2, significa que basta conhecer o seu gráfico num intervalo de amplitude 2 para o resto do gráfico ser automaticamente definido. Portanto, eu conheço a função entre 0 e 2, apenas tenho que repetir o gráfico. Entre 2 e 4 acontece a mesma coisa. Tá? Se f de x é igual a f de x mais 2, então, somando novamente 2, isto é igual a f de x mais 4. Tá? E assim sucessivamente, para a esquerda e para a direita. Tá? Portanto, a resposta à linha C é única. Este é o único gráfico que tem período 2 e estende esta função a R. Nova questão. Mostre que as funções seguintes são periódicas. Bem, convém sempre reforçar a definição. Uma função f que eu vou supor definida em R tem período P se f de x for igual a f de x mais P para todo o x pertencente a R. A primeira função é f de x igual ao seno de πx. Temos que mostrar que esta função é periódica. O que é que eu sei? Eu sei que o seno de alfa, o seno de um ângulo alfa, é igual ao seno de alfa mais 2π. Claro que isso implica que é também igual ao seno de alfa mais k vezes 2π, com k pertencente a z. Bom, então reparem. Eu vou repetir. F de x é igual ao seno de πx. Mas isto é igual ao seno de πx mais 2π. Como disse há pouco, mais 2π. Agora, colocando o π em evidência, fico com seno de π que multiplica por x mais 2. Mas esta expressão que está aqui é o f de x mais 2.
f de x mais 2 é seno de π vezes x mais 2. Que está aqui. Portanto, a função tem período de 2. f de x igual a f de x mais 2. Ok? Vamos já à segunda. Agora temos uma função h, pela primeira vez, surgiu aqui uma letra diferente, para não ser sempre f. Portanto, h de x é igual a π mais o cosseno de menos 5x. Este menos que está aqui, eu vou simplesmente ignorá-lo. Reparem, a função cosseno é par. Nós sabemos isso. Então, vamos considerar h de x igual a π mais cosseno de 5x. Tá? Eu vou considerar esta expressão que está aqui. Bem, novamente, eu sei que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de alfa mais 2π. Portanto, h de x é igual a π mais cosseno de 5x, ou seja, é igual a π mais cosseno de 5x mais 2π. Tá? Está aqui isto. Que é igual a π mais cosseno. Bom, agora vou pôr este 5 em evidência. Está bem? Vou pôr aqui o 5. Multiplica por x mais 2π sobre 5. Mas isto que está aqui é simplesmente o h de x mais 2π sobre 5. Tá? O h de x mais 2π sobre 5 é π mais cosseno de 5 vezes x mais 2π sobre 5. Portanto, como veem aqui, a função tem período p igual a 2π sobre 5. E, de facto, este é o período mínimo da função h. Bom, penso que não tenho mais nada, não tenho mesmo. Isto significa que me resta despedir de vocês e marcamos então o encontro na aula número 3. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!